Cê tá aí, besta? Tá escutando com atenção ou tá só de corpo presente? Porque o que eu vou te contar agora não é pra qualquer um ouvir. Não é invenção, não. Não é causo de roda de fogueira pra espantar mosquito. Isso aqui aconteceu de verdade. Comigo. Juro por Nossa Senhora do Rosário e por todos os que já pisaram nessa terra. Uma noite que era para ser só alegria e dança virou um inferno na terra. Uma maldição que me persegue até hoje. Uma noite que me mostrou que bicho-papão existe, sim senhor. E mora bem aqui, nas entranhas dessa Goiás véia, onde a mata engole a gente e o sol queima a alma. Meu nome é Tião da Mata. Sou cria daqui, da beira do córrego, mão esquerda, onde a água canta e as pedras são quentes. Nessas terras de Goiás que a gente ama com a força de um touro bravo e odeia com uma raiva de uma cascavel. Conheço cada tronco retorcido que parece gente véia, cada bicho que rasteja e voa, cada cantiga de passarinho que anuncia a chuva ou a bonança. Sempre fui cabra macho, de não ter medo de onça pintada, de cobra coral, de sombra comprida, nem de assombração de fazenda abandonada. Mas depois daquele São João... o medo virou meu companheiro mais chegado. Um fiapo de arame farpado apertando meu peito, me tirando o sossego e o sono. A roça estava animada, que nem festa de casamento depois da colheita. Fogueira alta, as labaredas lambendo o céu escuro e estrelado, sanfona chorando um forró arrastapé que fazia até os defuntos querer dançar. E um cheiro bom de paçoca de pilão, quentão com gengibre, canjica cremosa no ar, misturado com o pó da terra vermelha levantado pelos pés descalços dos dançarinos. A gente estava festejando, rindo à toa, os meninos correndo na escuridão com balões de papel que subiam para o céu, sem imaginar o que ia virar aquele paraíso. Foi lá pelas tantas da noite, a lua já alta no céu, gorda e amarela como uma manga madura, pronta para cair, que a gente escutou o primeiro uivo. Um uivo que não era de cachorro, nem de raposa faminta roubando galinha. Era um negócio mais forte, mais grave, que vinha de longe, do fundo da mata escura, carregado de uma tristeza comprida e uma maldade gélida que parecia vir do fundo da terra, do inferno mesmo. Um som que fez o pelo da nuca eriçar, a pele arrepiar, como se um vento gelado de cemitério tivesse passado por nós, varrendo a alegria da festa. A música da sanfona desafinou, as risadas morreram na garganta. Os cachorros da vizinhança, que antes estavam calados ou só latindo para os vultos da noite, começaram a latir desesperadamente num coro de terror. Uns ganiam de dor e medo, outros se escondiam debaixo das mesas, arranhando as pernas da gente, os olhos vidrados de pavor. E os bichos do mato, um silêncio total. Nem grilo, nem cigarra, nem o coachá do cururu na beira do rio. Um silêncio que pesava mais que chumbo, de arrepiar a espinha e gelar a alma até os ossos. A gente tentou disfarçar, falando mais alto, rindo mais forçado, mas a verdade é que o medo já tinha se instalado ali, no meio da festa, como um convidado indesejado que se recusa a ir embora, e a gente sentia ele respirando na nossa nuca. Nos dias que se seguiram, as coisas só pioraram de um jeito que ninguém sabia explicar. Galinha sumindo do terreiro sem deixar rastro, como se tivesse evaporado. Porco atacado no chiqueiro com a cerca quebrada e marcas de violência. Bezerro que apareceu morto no pasto, a carne dilacerada com umas marcas estranhas e fundas no pescoço, como se tivesse sido dilacerado por algo com garras enormes. E então as pegadas enormes, muito maior que pé de gente, com uns arranhões fundos de garras que mais pareciam facas de cortar carne, foram encontradas perto do rio, na lama fresca. A gente comentava em voz baixa, cochichava nas sombras, os olhos arregalados de pavor, mas ninguém tinha coragem de falar a palavra. Aquela palavra que fazia o sangue gelar nas veias e a boca secar, grudando na língua. Lobisomem. A ficha caiu de vez.
numa noite de lua cheia, daquelas que parecem farol no meio do breu, iluminando até as pedras no caminho. Eu estava voltando para casa depois de ajudar o vizinho Joca a consertar cerca que o gado tinha estourado perto da serra. Já era tarde, o céu estava limpo, salpicado de estrelas feito diamante em veludo preto. E a lua estava redonda e prateada, gorda e luminosa, jogando uma luz fantasmagórica em tudo, transformando as sombras em monstros. Uma beleza de noite, se não fosse o medo rondando, feito urubu em carniça e esperando a hora de atacar. No meio do caminho, perto da mata do velho Juca, que sempre foi um lugar escuro e mal assombrado nas histórias da gente, onde a gente ouvia uns murmúrios estranhos em noites de vento, e eu ouvi um barulho. Um estalo de galho seco que parecia ter sido quebrado por um animal pesado. Um rosnado baixo, quase um grunhido, que veio de dentro da mata fechada, tão denso que a luz da lua mal entrava. Parei na hora, o coração batendo na garganta feito beija-flor preso numa gaiola. Peguei o facão afiado que sempre andava comigo na cintura, a lâmina fria na palma da mão suada e fiquei esperto. Os olhos esbugalhados tentando furar a escuridão, olhando para os lados, para cima, para baixo, para todo canto. Foi aí que eu vi. Uma sombra grande, escura, com um formato disforme e monstruoso, se movendo entre as árvores, meio apressada, meio hesitante, como se estivesse se escondendo e ao mesmo tempo procurando por algo. Parecia um bicho, mas um bicho diferente de tudo que eu já tinha visto em toda a minha vida de caçador. Mais alto que um boi, com um jeito esquisito de andar, meio curvado, as pernas grossas e fortes. E os olhos, meu Deus do céu, aqueles olhos! Brilhavam no escuro como duas brasas vermelhas incandescentes. Parecia que tinha um fogo do inferno dentro deles. Me fitavam com uma fome insaciável, com uma maldade pura, sem um pingo de humanidade que eu nunca vi em bicho nenhum. Nem mesmo em onça pintada, acuada, ou javali enfurecido. O cheiro que vinha da mata carregado pelo vento frio da noite era horrível. Um fedor de carne podre, de bicho molhado, de terra revirada, um cheiro que embrulhava o estômago, fazia o nariz arder e a garganta fechar. Naquele instante, no meio do breu da mata, não tive dúvida. Era ele. O bicho das histórias antigas, aquele que os avós contavam em voz baixa nas noites de frio, o terror das lendas, o lobisomem. Fiquei paralisado, pregado no chão, sem conseguir me mexer 1 milímetro. O bicho deu mais um passo para frente, se revelando um pouco mais sob a luz fantasmagórica da lua, mostrando uma silhueta peluda e forte, e eu senti um calafrio percorrer meu corpo inteiro, dos pés à cabeça, como se um balde de água gelada tivesse sido jogado em mim. O medo me travou as pernas. A voz não saía da garganta, parecia que estava amarrada, presa. Só conseguia apertar o facão com força na mão suada e rezar baixinho, as palavras emboladas na boca, pedindo a Deus que me tirasse dali. Eu estava diante de um pesadelo vivo, um demônio encarnado. Aquele encontro na mata me deixou doente de tanto medo. Um pavor que grudou em mim feito carrapato em cachorro. Um veneno que corria nas minhas veias. Não consegui dormir direito por várias noites seguidas. Cada minuto era uma tortura. Qualquer barulho na noite, um galho quebrando no quintal, o vento assobiando uma janela, a madeira rangendo na casa velha, me acordava no susto, o coração aos pulos, achando que o bicho estava ali, na espreita, me espiando pelas frestas. Eu via aqueles olhos vermelhos em todo canto, a todo momento, mesmo de dia. Mas a pior noite ainda estava por vir, a noite que eu nunca vou esquecer enquanto viver. Outra lua cheia, daquelas que parece que clareia mais que o sol do meio-dia, com a luz tão forte que até as sombras pareciam dançar. Eu tinha ido na venda do seu Tonho, lá no fim do asfalto, um pouco mais distante, para comprar uns mantimentos que estavam faltando para a semana, uns remédios para minha mãe. A volta para casa, naquelas estradas de terra escura, sem iluminação, foi tensa. Cada metro um tormento. Cada sombra que a luz da lua projetava parecia um bicho se movendo.
cada farfalhar do vento no capim parecia um rosnado vindo de algum lugar na escuridão. Cheguei em casa já tarde, com a alma na mão, o corpo tenso e os nervos à flor da pele. Tranquei bem as portas e as janelas, empurrando as trancas velhas até o fim, e ainda coloquei uns móveis pesados contra elas. Acendi a lamparina de querosene e deixei ela bem no centro da mesa, com a luz vacilante jogando sombras dançantes nas paredes de taipa. Fiquei sentado na sala, o corpo tenso, escutando o tic-tac rouco do relógio de parede e o barulho do vento lá fora, que parecia sussurrar coisas assustadoras, me chamando para fora. De repente, ouvi um arranhão na porta da frente. Depois outro, e mais outro, cada vez mais forte, mais insistente, como se algo pesado e com garras afiadas estivesse tentando forçar a entrada. Os cachorros da vizinhança, que tinham parado de latir depois daquela primeira noite de terror, começaram a latir desesperadamente de novo, num coro de latidos agudos e ganidos assustados, um lamento que cortava o coração. E então eu ouvi o uivo, mais perto, mais alto, mais assustador do que nunca. Um lamento gutural que parecia rasgar o ar da noite, um som que vibrava nos meus ossos. Parecia que o bicho estava ali, no meu quintal, a poucos passos da minha porta, farejando minha presença. O medo tomou conta de mim de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Uma onda de pânico gelado que me fez tremer incontrolavelmente, os dentes batendo uns nos outros. Peguei a espingarda velha do meu pai, uma calibre 12, que estava guardada na parede acima da lareira, e fiquei tremendo, as mãos suadas escorregando na coronha de madeira gasta, apontando para a porta. Os arranhões na madeira ficaram mais violentos. A porta gemia e rangia sobre a força invisível, parecia que ia se partir a qualquer momento. Senti o cheiro horrível invadir a casa por baixo da porta e pelas frestas das janelas. Um misto de carniça, terra molhada, algo azedo e putrefato que me dava náuseas. De repente, um estrondo que fez a casa toda tremer. A porta da frente, que parecia tão forte, foi arrombada com uma violência absurda. Pedaços de madeira voando e um vulto enorme, escuro e peludo invadiu a sala num piscar de olhos. Era ele, o lobisomem. Ali, na minha frente, em carne e osso, com os olhos vermelhos brilhando na escuridão, as prensas afiadas à mostra num rosnado animalesco que revelava uma garganta cavernosa. O cheiro era insuportável, sufocante, me sufocava, me fazia querer vomitar. Eu gritei. Um grito desesperado que parecia ter saído de outro corpo, um grito primal de puro terror, e disparei a espingarda sem pensar duas vezes, apontando para o meio do peito da besta. O barulho do tiro foi ensurdecedor. O recuo me jogou para trás e o cheiro de pólvora queimada se misturou ao fedor do bicho. O lobisomem cambalhou para trás, soltando um grunhido de dor e fúria, mas não caiu. Rosnou ainda mais alto, um som que parecia vir do inferno, e avançou na minha direção, pronto para me rasgar em pedaços, para acabar comigo ali mesmo. Eu sabia que estava sozinho, sem ninguém para me ajudar. Depois daquela noite terrível, eu fiquei acabado, um farrapo de gente. Não tinha dormido um minuto, meu corpo estava dolorido e todo arranhado, as pernas tremendo sem parar, a casa destruída. Mas eu estava vivo. Por um milagre que até hoje eu não consigo entender. Uma força divina que me segurou a vida. E sabia que não podia ficar ali, encolhido num canto, esperando a próxima lua cheia para ser o jantar daquele demônio. Fui procurar o velho Chico, o morador mais antigo da região, que morava numa casinha de pau a pique lá no fim da estrada de terra, um lugar que o tempo parecia ter esquecido. Ele era conhecido por saber das coisas antigas, dos mistérios do mato, dos causos que a gente só ouve de boca em boca, sussurrados em noites de escuridão. Ele me ouviu em silêncio, a cara enrugada e marcada pelo sol e pelo tempo, os olhos miúdos e sábios fixos em mim, como se pudesse ver a alma da gente, enquanto eu contava tudo o que tinha acontecido, com a voz embargada de medo e cansaço. Quando terminei de relatar meu pavor, com os detalhes mais aterrorizantes,
Ele suspirou fundo, um suspiro pesado que parecia carregar o peso de anos de segredos e tristezas, e disse: "Meu filho, essa terra aqui tem suas histórias, suas maldições, umas nascidas da ganância, outras da dor, outras do puro mal. Histórias que muita gente prefere esquecer ou fazer de conta que nunca existiram para poder dormir em paz. Mas elas não esquecem a gente. Esse bicho que você viu não é um bicho comum, não. É uma assombração antiga, uma praga que assombra essa região há muito, muito tempo, antes mesmo dos seus avós nascerem." Ele me contou sobre uma maldição antiga, de um homem que, num desespero sem fim, tinha feito um pacto com o coisa ruim, com o tinhoso, com o capeta em pessoa, há muitas e muitas gerações. Em noites de lua cheia, esse homem, que antes era uma pessoa normal, um vizinho, um amigo, se transformava numa criatura horrível, animalesca, sedenta por sangue e por carne humana. Ninguém nunca tinha conseguido acabar com ele. Muitos tentaram com bala de prata, com facão benzido, com reza forte, mas todos falharam, virando pasto para besta, sumindo no mato. O velho Chico me falou que a única forma de se livrar da maldição, de quebrar o encanto, era descobrir o segredo do pacto, algo que estava escondido, guardado a 7 chaves por gerações, um segredo de família. Ele me disse que algumas pessoas mais velhas da região, as que tinham a memória mais antiga, sabiam de pedaços dessa história, fragmentos da verdade, mas tinham medo de falar, medo de atrair a fúria do bicho para si e para os seus. "É um segredo pesado, Tião", ele me disse, "e quem carrega ele, carrega a desgraça." Saí da casa do velho Chico com o coração apertado, um nó na garganta que quase me impedia de respirar. A verdade era pior do que eu imaginava, mais cruel, mais profunda. Não era só um bicho selvagem que apareceu do nada. Era uma maldição, um castigo, algo muito mais antigo e perigoso do que qualquer animal que eu tivesse caçado ou qualquer lenda que eu tivesse ouvido. E eu, Tião da Mata, o cabra que nunca teve medo de nada, tinha cruzado o caminho dela. Tinha se metido bem no meio dessa desgraça. Depois de conversar com o véi Chico, eu sabia que tinha 3 caminhos abertos diante de mim. 3 escolhas que podiam selar meu destino para sempre, e nenhuma delas era fácil. Fugir da região e nunca mais olhar para trás, tentando esquecer o que vi e o que soube. Tentar lutar contra o bicho novamente, mesmo sabendo que muitos já tinham falhado e que eu poderia ser o próximo a sumir no mato. Ou tentar desvendar o segredo da maldição, a raiz de todo aquele tormento, a única chance de paz. Fugir. A ideia me passava pela cabeça toda hora. Um sussurro tentador na minha mente, prometendo um sossego que eu não tinha há dias. Deixar tudo para trás. Minhas terras, meus bichos, minha vida inteira, e ir para um lugar bem longe, onde ninguém conhecesse essa história de lobisomem, onde a lua cheia não me lembrasse do terror daquela noite. Mas essa era minha terra, meu chão, meu lar. Meu avô, meu pai, todos viveram e morreram aqui, plantando e colhendo. Não podia simplesmente abandonar tudo e virar um covarde, um fugitivo da minha própria história? Lutar. Eu tentei naquela noite, com a espingarda do meu pai. Quase não sobrevivi, a morte me lambeu a alma e me deixou o cheiro da podridão. Sabia que não tinha chance contra aquela criatura com a força de 10 homens e a ferocidade de 1000 demônios. Seria suicídio, na certa. Só restava uma opção, a mais difícil, a mais assustadora, a mais incerta: descobrir o segredo da maldição, desenterrar a verdade. Mas por onde começar? Quem além do véi Chico teria coragem de me contar o que sabia, de desenterrar segredos que estavam enterrados há tanto tempo sob a terra e o esquecimento? Nos dias seguintes, eu virei um andarilho, um peregrino do medo e da busca pela verdade.
Procurei as pessoas mais antigas da região, os que tinham mais de 80, 90 anos, aqueles que guardavam as memórias mais antigas, as histórias que não estavam nos livros. Falei com Dona Maria, a parteira, que tinha visto gerações nascerem e morrerem nessas terras e tinha olhos que pareciam ter visto demais. Falei com Zé Bento, que tinha herdado as terras do avô e com elas muitas histórias esquecidas de sangue e assombração. Cada um me contou um pedaço da história, um fragmento de um quebra-cabeça macabro, sempre com medo, sempre em segredo, as vozes baixas e trêmulas, olhando para os lados como se o bicho pudesse ouvir. Falavam de um crime antigo, de um amor proibido que virou ódio e vingança, de um pacto feito em desespero por um homem que perdeu tudo e vendeu a alma ao diabo em troca de poder. As peças do quebra-cabeça foram se encaixando, lenta e dolorosamente, revelando uma história sombria e cruel que parecia ter saído de um livro antigo, empoeirado e proibido. Uma história que, pro meu pavor e horror, envolvia a minha própria família, meus antepassados. Descobri que a maldição era um fardo pesado, um segredo de sangue passado de geração em geração, uma culpa antiga que meus próprios sangues carregavam e que eu era o próximo a enfrentar. Na última lua cheia, eu estava pronto. O medo ainda estava lá, mas a coragem e a necessidade de pôr um fim naquilo eram maiores. Sabia o que tinha que fazer, mesmo que tremesse por dentro. Fui até o lugar indicado pelas histórias, um cemitério abandonado no meio da mata fechada, onde as árvores cresciam tortas e os ventos uivavam diferente e as cruzes de madeira estavam podres e caídas. Lá, em frente a uma lápide antiga e esquecida, coberta de musgo e limo, quase engolida pela terra, eu esperei. A noite era escura, a lua cheia brilhava no céu e o silêncio era pesado, premonitório. E ele veio. O uivo gutural e arrepiante ecoou pela mata, um som que gelava os ossos e fazia o coração disparar, cada vez mais perto, mais intenso. Os olhos vermelhos brilharam na escuridão como chamas infernais que me fitavam. O cheiro de morte e decomposição, de carniça velha, de terra úmida e de algo indescritível invadiu o ar, me fazendo engasgar, me forçando a prender a respiração. Eu não tinha espingarda, nem facão, nem bala de prata. Minha única arma era a verdade. A verdade sobre o passado da minha família, o segredo da maldição que eu tinha desvendado, a história que se arrastava por gerações. O lobisomem parou diante de mim, a poucos passos, enorme, peludo, a saliva escorrendo pelos cantos da boca cheia de dentes afiados, rosnando, pronto para atacar. Foi então que eu falei. Falei o nome daquele que fez o pacto com o diabo. Aquele que trouxe a desgraça para nossa linhagem. Falei do crime dele, da sua traição, da sua dor que virou maldade e deu origem a essa abominação. Falei da maldição que ele tinha lançado sobre sua própria carne e sangue. O bicho hesitou. Os olhos vermelhos que antes ardiam em fúria cega perderam um pouco do brilho, como brasas morrendo no fim de uma fogueira. Ele gemeu, um som que parecia mais de dor e sofrimento do que de raiva ou ameaça, um lamento que cortava a alma. O corpo peludo e forte pareceu encolher um pouco, como se uma parte dele tivesse sido atingida por um golpe invisível e profundo. E então, no meio daquela noite escura e assustadora, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Algo que me marcou mais do que qualquer arranhão ou mordida. Algo que até hoje me faz questionar se o que eu vi foi real ou fruto da minha mente atormentada. E até hoje, eu ainda escuto os uivos em noites de lua cheia, um lamento que parece vir de dentro de mim, do fundo da minha alma ou do coração da mata que me cerca. Não sei se a maldição foi quebrada de vez,
Não sei se ele ainda está por aí, espreitando na escuridão, esperando a próxima lua cheia para se manifestar. Só sei que aquela noite mudou a minha vida para sempre. Deixou uma marca que o tempo não apaga, um medo que não tem cura. E me mostrou que os causos que a gente ouve por aí, as histórias de assombração que as velhas contam para os netos em roda de fogueira, às vezes são mais reais do que a gente imagina, mais perto do que a gente quer acreditar, e esperam a hora certa para se revelar.